Olá, amigos! Sejam bem-vindos a Mr. Curry. Nessa ocasião, temos o prazer de apresentar para vocês o especial de Halloween. Fiquem atentos com os assustadores lançamentos desta semana. Ficou curioso para conhecer mais sobre essas histórias? Com você, Adriana Bernardes e Alice Beltrán. É sobre isso que vamos falar hoje aqui em Mr. Curry. Bora pro vídeo! 13 coisas horríveis e curiosas que já aconteceram num dia de Halloween. Será que alguma delas tem relação com o Dia das Bruxas? Comemorado no dia 31 de outubro, o Halloween é uma das piores datas do ano para os medrosos e uma das preferidas para quem gosta de doces e histórias de terror. Apesar de ser cercado de lendas fantasiosas, o dia também traz acontecimentos reais que marcaram a história de alguma forma. Algumas dessas passagens são um tanto assustadoras e trágicas, despertando nos supersticiosos uma possibilidade de terem relação com as bruxas. Outras são apenas interessantes e relevantes para a sociedade. Especialmente separamos 13 histórias horríveis e curiosas que aconteceram no Halloween. Confira! Juízo Final. Michelangelo terminou sua pintura do Juízo Final na Capela Sistina em 1541. O famoso renascentista italiano dedicou 6 anos de sua vida, de 1535 a 1541, para terminar uma das obras de arte mais famosas do mundo, a pintura feita no teto da Capela Sistina, na Itália, representava a visão do artista referente à passagem bíblica. Aniversariantes. O Halloween não é só o Dia das Bruxas. Também tem quem faz aniversário em pleno dia 31 de outubro. Peter Jackson, roteirista e diretor, também nasceu em um dia 31 de outubro. Carlos Drummond de Andrade também é um desses que faz aniversário em um dia 31. Ele é nada mais nada menos que um poeta, contista e cronista brasileiro. Rob Schneider, que fez o filme Um Gigolô por Acidente. Outro que não fugiu de nascer em pleno Halloween é Van Basten, um grande craque da seleção holandesa. Surto de H1N1 mata 20 mil americanos durante a época do Halloween em 1918. O mês de outubro de 1918 foi um dos piores da história dos Estados Unidos. Em um surto intenso de influenza, cerca de 20 mil americanos morreram em poucos dias, no caso, próximos ao Halloween. A gripe se espalharia pelo mundo, deixando sem vida 40 milhões de pessoas. Mussolini se torna o primeiro-ministro italiano em 1922. O líder do Partido Nacional Fascista se tornou o primeiro-ministro da Itália em 31 de outubro de 1922. Apesar de ter realizado grandes obras públicas, sua imagem é relacionada à repressão e à ditadura. Morre Harry Houdini em 1926. O maior mágico da história era um gênio da arte do escapismo e da ilusão. Ele podia se libertar de qualquer cadeado e ficava muito tempo embaixo d'água. Houdini dizia que podia aguentar qualquer tipo de impacto no abdômen mediante a uma preparação muscular.
Um dia, um lutador de boxe quis desafiar Houdini, mas não deu tempo para que ele fizesse a sua preparação. A pancada rompeu a apêndice do mágico, que morreu quase uma semana depois, exatamente no dia 31 de outubro. Marcianos invadem Nova Jersey. No Halloween de 1938, os americanos que estavam sintonizados na programação da rádio tiveram uma interrupção assustadora, onde dizia a seguinte frase: "Atenção, os marcianos invadiram Nova Jersey." Na época, a alusão pré-Halloween aos extraterrestres causou uma histeria em massa para milhares de ouvintes em todo o país. Na realidade, era uma brincadeira da rádio, ou seja, uma peça de teatro da World of the Worlds, liderada pelo ator, escritor e diretor Orson Welles e um grupo de atores da rádio. No entanto, poucos realmente sabiam que era só uma brincadeira, resultando em muitas pessoas entrando em pânico por causa de uma invasão alienígena. Aproximadamente 12 milhões de pessoas estavam ouvindo a transmissão quando entrou no ar o suposto anúncio. Mais ou menos 1 em cada 12 pessoas acharam que era verdade. E imagina só a confusão que virou. O povo achou que os extraterrestres estavam chegando com as malas na mão para ficar de vez. Muitos pensaram: hoje eu não vou sair de casa para evitar um encontro com esses visitantes intergalácticos. E mais ou menos 1 milhão de ouvintes saíram correndo de suas casas aterrorizados. Esta transmissão que induziu o pânico é apenas um exemplo assustador do que aconteceu em Halloween. Primeira bomba de hidrogênio da história, 1952. Quem se assusta com o poder de bombas nucleares como a Hiroshima é porque não conhece as bombas de hidrogênio. O único teste de um exemplar na história aconteceu no dia 31 de outubro de 1952 nas Ilhas Marshall. A força da explosão foi 700 vezes maior que a bomba de Hiroshima, no Japão. No Halloween de 1961, o corpo do ex-líder da URSS, Joseph Stalin, que antes estava em um caixão de vidro na Praça Vermelha de Moscou, ao lado do corpo de Vladimir Lenin, foi removido da exibição pública, de acordo com o canal documentário History Channel. Naquele dia, o corpo de Stalin foi levado para uma tumba próxima e não estava mais visível aos visitantes. A decisão veio no momento em que Joseph Stalin e o stalinismo foram denunciados pelo então líder soviético Nikita Khrushchev. Você está curtindo o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as novidades deste seu canal Mr. Curi. Caso ao contrário, o fantasma vai aparecer aí na sua casa. No Halloween de 1963, uma explosão acidental de gás propano em uma exposição de patinação no gelo em Indiana causou a morte de 74 pessoas e deixou ferido 400 pessoas. O incidente mortal ocorreu em Holiday on Ice, uma apresentação de patinação no gelo, no Indiana State Fairground Coliseum, em Indianápolis. Não muito depois das 23 horas de 31 de outubro de 1963, enquanto patinadores completavam sua rotina final da noite, o gás que vazava de uma área de concessão causou a explosão. O piso desabou, criando uma
cratera enorme. O acidente causou a morte de 74 pessoas e deixou 400 feridos. No Halloween de 1974, Timothy O'Brien, de 8 anos, comeu doces envenenados. Timothy O'Brien começou a beliscar seus doces depois de uma noite de doces ou travessuras. No entanto, seu doce foi envenenado e O'Brien faleceu. Para tornar o pesadelo ainda pior, foi o próprio pai quem o envenenou. Vendo isso como uma oportunidade perfeita para lucrar com o seguro de vida, o Sr. O'Brien acabou por envenenar seu próprio filho. Em 1981, um assassinato na manhã de Halloween aconteceu dentro de uma casa em Manhattan. Para tornar as coisas ainda mais assustadoras, o assassinato exato foi previsto por um assassino em série. David Berkowitz, um assassino em série também conhecido como Filho de Sam, foi encarcerado na Attica Correctional Facility, uma prisão de máxima segurança no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Quando Berkowitz previu um assassinato considerado apenas uma história inventada, ninguém deu ouvidos a ele, até que sua previsão exata se cumprisse. Na madrugada do Halloween de 1981, enquanto Ronald Sisman, de 39 anos, e Elizabeth Platzman, de 20, permaneciam em seu apartamento em Manhattan, um grupo de homens mascarados apareceu na porta. Ronald primeiro disse a Elizabeth que eles deveriam ignorá-los, mas quando as batidas ficaram mais altas, ele abriu a porta. As vítimas foram espancadas e mortas a tiros. De acordo com a revista Reader's Digest, Berkowitz descreveu um culto que estava realizando nesse massacre e até mesmo descreveu o layout exato do apartamento. Não está claro se a previsão de Berkowitz foi apenas uma coincidência e até hoje o assassinato permanece sem solução. Fokker 100 da TAM, o voo TAM 402 foi uma rota comercial doméstica operada pela TAM Linhas Aéreas, utilizando um avião Fokker 100. Apenas 24 segundos após a decolagem, naquele fatídico dia, o Fokker 100 da TAM caiu próximo ao aeroporto de Congonhas, matando 99 pessoas, entre passageiros e tripulação, e moradores das casas em que se chocou. Essa fatídica história aconteceu em um dia de Halloween. O planeta Terra chega a 7 bilhões de pessoas em 2011. A data não é precisa, mas foi acatada pela ONU como simbólica, visando debater temas ligados à sustentabilidade do planeta e controles de natalidade. Os números mostram o crescimento exagerado da população mundial. Chegamos a 7 bilhões apenas 12 anos depois de chegar aos 6 e 24 anos depois de chegar aos 5. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar e nos siga em nossas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar num capítulo mais de Mr. Curi. Até a próxima!